Olá pessoal, eu me chamo Jean-Pierre, sejam bem-vindos à primeira videoaula do JP Filosofia. Esse site que foi criado por mim para o desenvolvimento do ensino de filosofia no ensino médio, mas que desde o início desse ano eu estou abrindo para todos aqueles que queiram aprender um pouco mais de filosofia. Todas as aulas que são divulgadas aqui são abertas para todos, assim como as atividades também podem ser resolvidas por todos, né? O site é dividido em várias temáticas e essa aula faz parte da primeira temática, que é uma introdução à filosofia. Nesse caso, a introdução à filosofia de um modo geral, porque a gente vai perceber um pouco mais as características básicas da filosofia e não propriamente o pensamento filosófico, que é o que vai acontecer nos outros níveis, né? Então, nesse primeiro momento, é uma introdução à filosofia de um modo geral. A aula 1 de hoje é justamente para a gente entender o que é a filosofia, ou seja, o que é isso que a gente chama de filosofia, que vem lá dos gregos, que a gente, de um certo modo, tem algum conhecimento dela, mas não sabe que tem. Então, a gente entende a filosofia geralmente como sendo um processo de conhecimento. E aí, ser filósofo é ser uma pessoa que pensa, que tem um grande raciocínio, que sabe falar, né? Mas uma característica principal da filosofia, que é desconhecida pela maioria das pessoas, é a praticidade dela. Ser filósofo não é simplesmente ser teórico, é ser prático. E aí essa praticidade é importante a gente entender que ela faz parte da nossa vida cotidiana e não é algo próprio do filósofo, mas é algo que ele potencializa mais do que outras pessoas. Assim como o jogador potencializa mais as pernas e o drible dele, o filósofo potencializa ações práticas em determinadas circunstâncias que vão tanto modificar a vida dele como modificar a vida de outras pessoas. Nesse sentido, na aula 1, a gente vai aprender quais são as principais atitudes filosóficas, ou que a gente pode chamar de atitudes filosóficas, tá certo? Vocês vão ver alguns slides aí, e no primeiro slide que vocês vão ver, tem justamente falando quais são as atitudes filosóficas. A primeira delas é a atitude do distanciamento, e aí você tem duas atitudes, a da indagação e a da reflexão, que serve como base, né, para uma última aí, atitude filosófica, que seria a crítica. Como é que essas atitudes se relacionam? De um modo muito rápido, muito efetivo no nosso pensamento, mas também de uma forma muito característica na nossa vida cotidiana. Se a gente pensar, nesse caso, na primeira atitude, que é a atitude de distanciamento, vocês vão ver que tem uma imagem aí de uma mulher numa praia. E o que ela está fazendo aí nessa praia? Ou pode ser um homem, né? Cabelos longos, né? Ela está simplesmente parada, pensando. Ela está fazendo o que você, o que eu, o que muitas pessoas fazem no dia a dia, no cotidiano, que é simplesmente dar um tempo, ficar na sua. E aí elas procuram muitas vezes um lugar reservado para ficar, às vezes é no quarto, nesse caso é na praia. Então a atitude filosófica de distanciamento é essa atitude de você parar para pensar, de você se distanciar da vida cotidiana, mesmo que você esteja inserido dela e não tenha como fugir dela. E às vezes você está próximo de uma pessoa, como tem aí um jovem, uma jovem, né, com problemas amorosos, ele traiu ela 5 vezes, mas ela não quer perdoar ele, né, que é um problema sério hoje na humanidade. As pessoas não perdoam 5 traições, né? Mas isso fez com que eles parassem para pensar, poxa, né? E agora? O que é que nós vamos fazer da nossa vida, né? Será que ela vai me perdoar? Será que eu devo perdoar ele? Ou será que eu devo perdoar ela? Quando você para pensar desse modo, você começa a distanciar de tudo que está na sua volta. E aí vem a atitude da indagação. A atitude da indagação é você fazer uma pergunta, né? É você começar
a desenvolver um processo de conhecimento, a desenvolver isso que a gente chama de capacidade de pensar. E aí a gente percebe que as crianças já têm essa capacidade de pensar desde criança. Criança desde criança. Né? Mas a gente acaba evitando um pouco isso porque o nosso pai disse, pode perguntar, não questione. Mas aí que tá, isso faz parte da nossa aprendizagem filosófica, a atitude de questionar, de perguntar. E isso tem a ver com o nosso processo de pensamento, de conhecimento do que está à nossa volta, né? E claro, isso vai se expandindo com o tempo. Você começa perguntando, pai, o que é esses dois buraquinhos aqui que eu meto o dedo e levo um choque, né? Ah, é uma tomada, meu filho. Ah, obrigado, pai, morri. Bem, pode ser uma experiência prática, mas assim, depois você vai expandindo seus questionamentos para outras coisas. Não necessariamente você precisa, né, nesse sentido, e tacar logo o dedo. Você pode muito bem simplesmente só perguntar antes de fazer as coisas. Quando você começa a indagar sobre tudo, você começa a refletir sobre aquilo que você está pensando. Aí, quando você para pensar, você começa a perceber que essas perguntas que você faz para os outros, você pode fazer na sua cabeça. Você começa a se perguntar o que é justamente tudo que há no mundo, tudo que há em você. Você começa a pensar no que você diz, no que você pensa antes de dizer. Você começa a pensar no que você fez ontem, você fez hoje. E isso tudo vai fazendo com que você reflita. E essa é a outra atitude filosófica, a da reflexão. É quando você começa a se dar conta do mundo que está em sua volta e se interroga a si mesmo o que é esse mundo, quem é você dentro desse mundo, o que é que você faz nesse mundo e como você faz parte desse mundo. Então, nessa reflexão, você começa com a menininha Mafalda, na imagem que vocês vão ver, se perguntando por que ela teve que nascer justo neste mundo, quando há mundo mais evoluído do que o nosso, né? Por que a gente não nasceu no mundo extraterrestre, com alta tecnologia, nasceu aqui no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, nessa pobreza toda, né? Enfim, essas questões fazem você começar a pensar justamente neste último momento, que é o momento da atitude crítica. A atitude crítica, que é a atitude que nós temos quando a gente começa a dizer não. Não é bem assim. Não é bem assim o que eu penso em relação ao que todo mundo pensa. E o que é que todo mundo pensa? É um senso comum, muitas vezes é um senso comum, que muitas vezes é um preconceito, é um pré-julgamento do que as pessoas fazem em relação aos outros, e isso faz com que as pessoas acabem não pensando. Ora, se você tem um preconceito, tem um pré-julgamento, para você está tudo determinado, então não precisa pensar em mais nada. Nesse caso, a filosofia diz não. Porque quando você reflete, você acaba justamente dizendo não, não é bem assim. Existe uma outra perspectiva. E essa outra perspectiva é justamente o outro lado da crítica. Existe o primeiro lado da atitude crítica, que é o dessa pessoa chata, né, que fica dizendo não, 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 e que, de um certo modo, fica questionando todo mundo. E é uma pessoa chata, tóxica, que diz: você não presta, você não vai conseguir, você não serve para nada, você não serve para isso. Mas existe o outro lado, que é o lado da atitude positiva dentro da crítica. Nessa atitude positiva, o filósofo é aquele que diz sim. Sim, no sentido de que ele vai começar a questionar as coisas, as ideias, os conceitos, para tentar tomar uma atitude em relação a tudo isso. Nesse sentido, o filósofo se torna uma pessoa extremamente prática. Prática por quê? Porque ele não simplesmente diz não ou fica criticando as pessoas sem fazer nada. Ele vai lá e diz: não, não é bem assim. Temos que pensar desse outro ponto de vista. E aí ele toma uma atitude para justamente
tentar mostrar esse outro ponto de vista. Ele acaba se tornando protagonista, efetivo, atuante diante daquilo que ele pensa. Então, ele vai defender o que ele pensa. E, claro, defender no sentido também prático, tentando colocar em prática aquilo que ele pensa. Então, quando a gente pensa no filósofo como sendo aquela pessoa inútil, é uma visão do senso comum, essa visão do senso comum que pensa que o filósofo não faz nada. O filósofo faz, ele é muito prático, ele é muito decidido, ele é muito determinado naquilo que ele quer fazer. E isso faz parte também da atitude filosófica. Então, recapitulando, temos a atitude de distanciamento, quando você para pensar em alguma coisa. Temos a atitude da indagação, quando você para pensar em alguma coisa e você questiona o que é alguma coisa para alguém, por exemplo. Temos o momento terceiro da reflexão, que é esse momento em que você começa a pensar em tudo que você fez e tudo que você faz e começa a se questionar diante de tudo. E temos esse último momento que é o da crítica, onde você diz, não, não é bem assim, sim, vamos fazer isso porque tem a ver com isso, isso, isso e isso. Ok? Espero que tenha ajudado a vocês nas atividades que vocês vão fazer, ou não, ou tenha contribuído para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão do que é filosofia na sua atitude prática. Nas próximas aulas a gente vai entender a diferença dela em relação à atitude de outros pensamentos, mas a gente ainda vai tentar entender como é que essa perspectiva filosófica surgiu também. Tá bom? Um abração para todos e até a próxima.